Por que eu larguei a engenharia elétrica e me tornei um cientista de dados, mesmo tendo sido formado numa das melhores universidades aqui do Brasil? Fala Décio, meu nome é Meigaron. Sou cientista de dados sênior e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você um pouco da minha história e dos principais pontos que me fizeram mudar para a área de dados e sair completamente da engenharia. Então, se você é formado em engenharia e está pensando em mudar de área, se sentiu atraído pela área de dados por algum motivo e ainda está nesse processo decisório, esse vídeo aqui vai ajudar você, porque eu vou compartilhar os pontos que me fizeram escolher a área de dados. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, porque assim eu sei se você gosta que eu traga mais conteúdos como este, onde eu compartilho com você histórias e momentos decisivos da minha carreira que me fizeram chegar até o presente momento. Bom, Décio, eu não nasci cientista de dados, né? Na verdade, eu me tornei um cientista de dados. Eu sou formado originalmente na área da engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo, lá no campus de São Carlos, no interior de São Paulo. Então, a minha jornada, ela começa em 2010, quando eu deixo meu emprego como técnico em manutenção numa empresa multinacional ali da minha região, da minha terra natal, e vou para São Carlos para estudar engenharia elétrica lá em 2010. Então, essa foto aqui é uma foto minha recém-chegado na universidade, tinha acabado de raspar a cabeça, estava aqui numa sala de estudos 24 horas que tinha dentro do campus da universidade, estava fazendo aquela lista de exercícios provavelmente de cálculo, tá? Era um curso integral, então eu estudava de manhã e à tarde tinha aulas nesses períodos e à noite tinha que estudar para poder passar nas provas, tá? Praticamente de segunda a segunda. Eu morei dentro do alojamento da faculdade. Então, basicamente, minha vida era estudar e comer no bandejão. Durante esse período aqui, Décio, eu queria muito ser engenheiro. É porque durante o meu trabalho como técnico de manutenção, eu fiz um programa de estágio. Então, eu entrei na empresa como estagiário, depois eu fui efetivado. E nesse programa de estágio, tinha o programa dos estágios técnicos e dos estágios de engenharia. Eu participei do estágio técnico, mas convivi com outras pessoas que faziam o processo da engenharia. E ali eu acabei descobrindo que os engenheiros tinham muito mais vantagens, né, financeiras, de negócio, de jornadas profissionais do que eu. Eu levei 12 meses, né, tive que terminar o meu programa de estágio para ser efetivado e eles com 4 meses já eram efetivados. Eu efetivei ganhando R$ 1.200, eles ganhavam R$ 3.500, isso lá em 2008. Eu andava de fretado, eles já tinham um carro do ano. Eles viajavam com o carro da empresa com combustível e pedágio pago, E eu não fazia nada a não ser trabalhar ali consertando as máquinas. Eles tinham a mesa deles, trabalhavam no ar-condicionado, eu trabalhava no chão de fábrica e voltava para casa só com esse fundo do olho aqui branco, que o resto estava tudo preto de graxa. Então eu via que a vida do engenheiro era melhor do que a minha. E, obviamente eu queria também ter uma vida boa. Como a engenharia era uma extensão do que eu fazia como técnico, era naturalmente que eu fosse, então, para a engenharia. Eu fiz 3 anos de cursinho, porque eu vim da escola pública. Na escola pública não prepara você para entrar numa universidade pública, então eu tive que, o dinheiro do meu estágio, pagar cursinho. Fiz 3 anos cursinho para depois entrar na faculdade e deixar o meu trabalho e só estudar. Então, essa foto aqui é uma foto de quando eu cheguei ali na faculdade, tá? Essa aqui é uma foto da minha turma, então eu era o mais velho entre todos eles aqui. Grande parte desses meus amigos vinham de colégios públicos, de colégios particulares, tinham uma boa formação no ensino fundamental, no ensino médio, e conseguiram sair do ensino médio e ir direto para a universidade, enquanto eu tive que ralar mais 3 anos para entrar na faculdade pública, tá? Vindo de uma escola pública. Eu já tinha 21 anos de idade, a maioria deles aqui tinham 18, 19 anos, e eu sempre era o último, assim. Então, eu era o mais velho, Eu era aquele que ia formar mais velho, eu ia entrar no mercado, já tinha 26 anos. Então, eu tinha um pouco dessa coisa do tipo, poxa, será que vai ter lugar pra mim? Será que eu não tô velho demais? Todo mundo entrando mais novo? Será que por eles terem entrado mais novo na faculdade não é um indicativo de que eles são mais inteligentes do que eu, O quanto isso vai ser prejudicial para mim. Então, eu também tinha esses medos, sobre entrar tarde demais. Além disso, eu morei durante todo esse período na faculdade, dentro do alojamento. Então, essa aqui é uma foto de onde eu morava. Eu dividi esse quarto aqui com um amigo, o Marquinho. Então, essa aqui é a porta de entrada que dava para o corredor, tá? Então, a gente tinha uma geladeira, que era uma geladeira que a gente falava que era do quarto. Então, todo mundo que morava nesse quarto aqui usava essa geladeira, uma geladeira muito antiga. A gente tinha uma televisão aqui que não funcionava. Aqui dentro desse guarda-roupa tinha 2 portas. Do lado direito eu colocava minhas camisetas, as minhas calças, shorts. E desse outro lado aqui eu colocava material de limpeza, coisas para comer no café da manhã, comia bolacha e leite que a gente guardava aqui na geladeira. Eu tinha uma mesa, que era essa mesa aqui. Aqui eu tinha uma luz para estudar à noite. Então, às vezes, o meu colega, o Marcos, estava dormindo, tinha que estudar. Eu acendia essa luz aqui, era uma luz improvisada, era até uma
uma lâmpada fluorescente. Aqui tinham alguns cabides, aqui era um espelho para eu fazer a barba. Essa aqui era a minha cadeira, então a cadeira que eu tinha para estudar. Né? Aqui tinha uma prateleira para guardar minhas coisas, aqui era a minha cama. E essa aqui era uma cama de solteiro, né? Que era a minha mochila. E esse lado era exatamente o outro lado, que era o lado do Marcos, que a gente dividia o quarto, né? Esse quarto aqui era no segundo andar, cada andar tinha 10 quartos, exatamente como esse aqui. Cada quarto morava 2 pessoas, mais ou menos de 2 a 3 pessoas, e tinha um banheiro para todo mundo. Então tinha um banheiro masculino, um banheiro feminino, e todo mundo dividia os banheiros. O banheiro é como se fosse aqueles banheiros de academia, sabe? Que você tem vários chuveiros e todo mundo toma banho ali. Então era mais ou menos assim que era. Não tinha nenhum glamour, não tinha nenhum conforto, mas era o que eu precisava, porque eu estava ali não para morar ali, eu estava ali para estudar. Eu sabia que ali era temporário, daqui 5 anos eu sairia dali e com certeza como engenheiro eu conseguiria ganhar mais e ter um lugar legal, né? Nessa época eu lembro que eu gostava muito de apartamento, porque todos os meus amigos moravam em apartamentos, só eu que morava no alojamento, eu e o Marcos. E quando a gente ia jogar truque, ia jogar na casa dos amigos jogos, eles moravam em apartamentos e eu gostava de ficar na sacada, olhar pra rua, então eu achava muito bonito assim, você olhar, né, de longe, vistas longe, assim, eu achava muito legal o apartamento, porque no interior de São Paulo você mora em casas, né, você não tem apartamentos. Essa aqui é uma foto da vista do fundo, então essa foto é como se eu estivesse olhando e estivesse vendo isso, né? Mas se eu estivesse da porta olhando para o fundo, era assim. Essa aqui era a cabeceira da cama, né? Aqui era eu, camiseta do Coque, que é onde eu fiz o pré-vestibular, né? Essa aqui era uma porta meio janela, aqui tinha uma sacada que a gente... bem pequenininha. E aqui a gente pendurava as toalhas, porque não tinha lugar para pendurar. Para lavar roupa, eu tinha que voltar para casa da minha mãe para poder lavar roupa, não tinha um lugar ali para estender dentro do quarto, né? E o bandejão a gente comia no bandejão da faculdade. Então, eu morei aqui até a minha formatura. Só que no primeiro semestre da faculdade, ali até o segundo semestre, eu conheci uma disciplina muito legal chamada Introdução à Ciência da Computação, o famoso ICC, onde a gente aprendia programação. E a programação era em C. Então, eu aprendi a fazer programação nos primeiros códigos. Eu completamente me apaixonei por aquilo. Porque era muito mais interessante fazer coisas e apertar um botão e ver aquilo funcionar do que fazer lista de cálculo matemático. Então, a praticidade da coisa me chamou muita atenção. Além disso, eu podia construir softwares, algoritmos, eu achava muito incrível, né? Eu sempre tive essa pegada de construir coisas. Então, eu me apaixonei por programação. O primeiro semestre passou, o segundo semestre chegou, e aí, até segundo ano, na verdade, terceiro semestre. E aí a gente teve aula de estatística básica para engenharia. E aí foi a segunda disciplina que eu mais me interessei. Porque eu achava muito poderoso você poder falar assim, isso aqui vai dar certo com uma certa probabilidade de 90% do que isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Eu achava muito mais poderoso dar probabilidades para as coisas do que falar que vai dar certo e tá errado. Acho que eu achava muito mais baseado em dados do que em achismos, né? E aí, em 2013, apareceu uma oportunidade de intercâmbio para ir para os Estados Unidos. E aí, eu não sabia nada de inglês aqui. Eu estudei, fiz aulas de inglês, mas é aquela aula de inglês tradicional, né? Você vai uma vez por semana lá na escola, conversa com o professor, faz exercício. Eu fiz isso 4 anos. Eu lia bem, eu escrevia mais ou menos, mas falar e escutar nada. Decorei como fazer a prova do TOEFL, que é a prova de classificação para inglês, consegui a pontuação mínima e cheguei nos Estados Unidos. Cheguei lá nos Estados Unidos em 2013. Essa aqui é o meu primeiro jogo de beisebol lá, quando a gente chegou nos Estados Unidos. Esse aqui é o Álvaro, um brasileiro colega. E a gente estava assistindo os Royals, né? Que era o time de beisebol ali da cidade. E aí, então, durante a minha estadia lá nos Estados Unidos, eu fui para aprender sobre programação e estatística. Que eu gostava muito disso. Falei, cara, se for para ir para os Estados Unidos aprender algo que eu já sei, eu não fico aqui no Brasil. E aí todos os meus outros amigos que foram também começaram a aprender matérias que eles aprenderiam no Brasil para pegar a equivalência e terminar a faculdade mais rápido. E eu fui aprender outras coisas. Não queria saber de elétrica, eu queria aprender coisas que não tinha no Brasil. E aí eu fui aprender programação, fui aprender estatística. E aí durante a minha estadia lá eu também morei no alojamento da faculdade, mas assim, infinitamente confortável. E eu morei com um vietnamita, o Tree e um americano, que é o Quentin. Quentin é esse cara aqui, que me apresentou um esporte muito legal chamado cheerleading. Então, a gente morava juntos e deu muito trabalho para fazer amizade com ele, porque os americanos, eles são diferentes dos brasileiros. Né? Não é porque você convive com uma pessoa ou porque você sai uma primeira vez com ela que vocês já são amigos. Né? Na verdade, você tem que criar um vínculo com ele. Então, cara, demorou muito pra gente criar um vínculo. A gente começou a ir na faculdade juntos e tal, fazer academia. Ele falou, cara, eu treino pra cheerleading por causa da minha bolsa de esportes e a gente tá precisando de uma pessoa lá, você não quer participar?
Eu falei, cara, mas tem umas coisas meio de menina e tal. Ele falou, não, vamos lá. E aí eu participei do time da faculdade de cheerleading. E aí, esse aqui era o meu time, né? Então, tinha as meninas, que eram as flyers, que fazem todas aquelas acrobacias. E eu, o Matthew e o Quentin eram os meninos que participavam do cheer, né? A gente fazia toda a parte de acrobacia com as meninas, para levantar elas, para girar elas, para que elas fizessem ali as acrobacias. A gente fazia essa base, né, de segurança para elas. Então foi muito legal, convivi com eles lá, participei de todos os feriados dele, 4th of July, né, o Thanksgiving, Christmas, todos os feriados ali, participei com eles, foi muito legal. Eu viajei com eles para fazer competição, então a gente foi para Flórida para competir no Nationals, né? Que era a competição nacional de... Fiz bonecos de neve lá durante a neve, porque nevava ali durante. Viajei para Washington, para Nova York. Viajei toda a parte da Califórnia também. Então, San Diego, São Francisco, Las Vegas, Los Angeles, tudo ali a gente viajou, foi conhecer os lugares lá. Bom... 2014, voltei para o Brasil, encerrado ali o plano do programa de como que fala? De aluno, né, transferência, programa de... Esqueci. Em 2014 eu voltei para o Brasil, mas eu voltei para o Brasil com uma outra cabeça. Porque durante os meus estudos lá de estatística e programação, eu acabei conhecendo dois professores, Dr. Derakshani, Dr. D, e o professor Dinakar, que eles me ensinaram tudo que eu sei hoje sobre estatística e programação. E durante essas aulas, a gente aprendia algo diferente, que chamava Machine Learning, que hoje a gente conhece como inteligência artificial. Nessa época era Machine Learning. E eu aprendi a treinar algoritmos. Então, eu aprendi a treinar os algoritmos, aprendi a classificar com isso, fazer previsões. Eu achei tudo aquilo muito incrível. E aí eu falei, cara, eu queria trabalhar com isso. Até que no final do meu intercâmbio, o Dr. Derakshani, Dr. D, me convidou para fazer um estágio numa empresa em que ele era o cientista de dados-chefe. E aí, eu e mais os alunos dele de doutorado e mestrado, a gente trabalhava junto dentro de uma casa no centro da cidade, desenvolvendo reconhecimento ocular. Então, naquela época, 2014, não tinha esses reconhecimentos que a gente tem hoje no celular. A gente estava desenvolvendo isso ainda. Então, eu trabalhei como cientista de dados mesmo dentro de uma equipe de desenvolvimento para fazer identificação única usando retina do olho. Sim, foi uma experiência incrível. E quando eu voltei para o Brasil em 2014, eu não queria mais ser engenheiro eletricista. Eu queria ser cientista de dados. Porque eu tinha vivido uma experiência incrível lá. E todo mundo falava que ia ser a profissão do futuro, que estavam se pagando muito bem, que a área permitia você poder trabalhar em vários segmentos de mercado, que você poderia trabalhar com tecnologia. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu vou trabalhar com tecnologia, que é algo que eu gosto muito. Eu vou ter uma mobilidade do mercado. Então, eu posso trabalhar em empresas de metalurgia, posso trabalhar em empresas de banco, setor financeiro, agronegócio, empresa de tecnologia. Qualquer empresa usa dados e precisa de uma pessoa para analisar esses dados. Então, eu teria muita mobilidade. Se eu fosse mandado embora ou demitido, eu teria pouco tempo, né, sem trabalho. Além disso, ganhava-se muito bem. Então, o salário inicial em relação ao mercado era maior do que a média. E nessa época que nos falava em home office, tá? Home office é bem recente, nessa época que nos falava aqui. Mas essas coisas já me atraíam muito mais, por exemplo, do que a engenharia. Aí eu voltei para o Brasil, 2014. Fiz um ano ainda de faculdade, me formei, decidido que queria ser cientista de dados. Só que em 2015 não tinha vagas para cientista de dados igual tem hoje. E aí eu fui para uma área mais próxima para poder trabalhar com dados, que era analista de BI. E aí eu entrei como analista de BI na 99 e fui trabalhar como analista de BI, analisando dados, fazendo planilhas, fazendo dashboard. Aprendi muito sobre programação, análise de dados, construção de data warehouse, conhecimento de negócio. E aí depois de um ano, a 99 ela foi comprada por uma empresa chinesa e aí eu fiz uma outra migração de carreira, porque um ano depois já tinha vagas como cientista de dados. Tinha uma empresa no mercado financeiro que estava contratando pessoas novas para implementar uma área de inteligência artificial, né, que a gente chamaria hoje, mas era uma área de dados, e aí eu fui contratado como cientista de dados. Trabalhei no mercado financeiro nessa empresa durante um ano, fazendo muitos projetos de direcionamento para marketing, muitos projetos de reconhecimento de produtos no mercado financeiro. Então foi uma experiência muito legal. No final de um ano, eu recebi uma proposta para trabalhar na Amaro, que é uma empresa de moda feminina, que é uma empresa que tem um site que faz produtos e vende produtos para mulheres através de uma vitrine. E aí eu fui trabalhar com eles lá. E aí foi onde eu consegui desenvolver mais projetos de ciência de dados. Esse aqui é um pouco do time
de produtos que eu trabalhava, né? Então tinha as meninas aqui que faziam as compras de produtos internacionais e outras meninas aqui que faziam toda a produção interna aqui no Brasil de peças de roupas, né? Tinha o Dani, que comprava matérias-primas, e o Felipe, que era um analista de dados, e eu como cientista de dados, né? Então eu trabalhava junto com o pessoal, tinha o pessoal aqui também de merchandise planning, fazia todo o planejamento das peças, e aí eles tinham um problema muito interessante que a gente acabou abordando com previsão de vendas. Então foi um projeto que eu fiz previsão de vendas, eu fiz previsão de decaimento de estoque, sistemas de recomendação, ordenação de produtos na vitrine, previsão se a pessoa ia pagar um boleto ou não, previsão se a pessoa ia deixar um comentário positivo ou negativo, recomendação de produtos para clientes nichados, agrupamento de pessoas relevantes para poder encontrar grupos de maior valor dentro da empresa. Fiz projetos de recomendação para lojas, então cada loja recebia um cesto de roupa para ordenação das vitrines físicas das lojas. Então eu fiz muitos projetos lá e construí mesmo um ecossistema de algoritmos ali. Então foi o momento da minha carreira que eu mais desenvolvi. Fiquei 2 anos nessa empresa fazendo projetos um atrás do outro, gerando valor, e nessa empresa foi o lugar que eu atingi, assim, digamos, grandes conquistas na minha carreira. Eu ganhei o prêmio de projeto mais inovador. Então aqui tinha o gerente de marketing, o André, a gerente de merchandise planning, a Ju, o Fabrício de UX, acho que a Ana de financeiro e eu concorrendo aos projetos mais inovadores. Então acabei ganhando o projeto mais inovador, né? Teve prêmio em dinheiro, teve prêmio de experiência, então foi muito legal. E através desses projetos, dos outros que eu tinha feito, o meu chefe na época, o Murilo, ele arrumou pra gente alguns congressos, ou a gente era convidado para fazer algumas palestras em congresso. Então palestrei em congresso, palestrei em feiras, sempre falando dos projetos que eu tinha feito de ciência de dados, né? Que a gente chama de inteligência artificial ali. Então, cresci muito aí durante esse período da minha carreira. Depois de 2 anos, eu recebi uma proposta de um dono de uma empresa que estava construindo uma empresa do ramo imobiliário para montar um time de dados. E aí eu acabei aceitando a proposta, porque eu queria muito trabalhar na parte do mercado de imobiliário, eu queria muito entender isso, né? Até porque eu queria depois comprar minha casa, queria saber mais ou menos como é que tudo funcionava. Acabei aceitando, fui trabalhar. Entrei, eu era o 9º cientista de dados, quando eu saí a gente já era 32 cientistas de dados, eu fui o 9º contratado. Também ajudei as pessoas a construir um ecossistema de algoritmos que eu já tinha feito, né, projetos que a gente tinha feito de previsão, enfim, ajudei a galera, uma galera muito boa, aprendi muito com eles nessa época, onde foi que eu mais me desenvolvi tecnicamente, porque os caras eram muito bons tecnicamente, eu contribuí muito com parte de negócio que eu entendia também e pude ajudar eles, então foi uma troca muito, muito interessante. E aí depois aconteceu a pandemia. Aí quando aconteceu a pandemia, eu falei para minha esposa, cara, vamos pro interior, porque eu morava em São Paulo, né? Em São Paulo a gente não tem uma grande qualidade de vida assim. E aí antes da pandemia, o home office, ele era segunda e sexta-feira. Ele eram diferenciais para você trabalhar em algumas vagas. Depois do home office, a área de dados passou a ter uma grande possibilidade de você trabalhar home office. Na verdade, a maior parte das vagas são ainda home office ou, na maior parte das vezes, híbrido. Então, você consegue ter aí uma qualidade de vida muito legal. E foi essa oportunidade que eu tive. O meu plano em São Paulo era o seguinte, olha, eu vou trabalhar aqui bastante, vou juntar um dinheiro. Quando esse dinheiro ele começar a render, eu vou voltar para o interior para ver uma vida mais tranquila lá. Porque em São Paulo eu não podia sair com o celular à noite, eu não tinha lugar para me exercitar, tinha que pegar um ônibus para ir no parque, era super perigoso, tinha trânsito, eu levava muito tempo para ir para casa e para voltar. Então a qualidade de vida ali era zero, era só para trabalhar, né? No interior era diferente. E aí, quando aconteceu a pandemia, eu falei pra minha esposa, falei, cara, vamos pro interior, porque lá a gente consegue ter uma vida mais tranquila. A gente veio pro interior, que é onde eu moro hoje, e aqui eu tenho a minha casa, né? Aqui eu tenho essa sala aqui que eu uso para fazer as gravações das aulas. É na mesma calçada, eu nem atravesso a rua. Tem a academia ali do lado, que eu não preciso atravessar a rua também. Tem mercado, tem um monte de coisa ali que eu faço na mesma calçada, eu nem atravesso a rua. E todo esse tempo que eu economizo hoje, né, de transporte, eu uso para estudar, para ir na academia, para ler, para fazer os vídeos aqui para vocês e assim por diante. Então, a qualidade de vida que eu tenho hoje era a qualidade de vida que eu queria ou eu esperava ter quando eu fosse aposentar. Porque na minha cabeça eu ia trabalhar bastante, ia juntar muito dinheiro. Quando esse dinheiro conseguisse pagar o meu custo de vida, eu moraria no interior. Ou quando eu aposentasse, eu ia morar no interior. Só que o que aconteceu foi, eu investia lá 500, 600 reais por mês na bolsa. E aí, para fazer a conta, para eu ter o volume suficiente para pagar as minhas contas, cara, eu tinha que juntar
quase 1 milhão, 2 milhões de reais. Isso levaria, tipo, 30, 40 anos, cara. Eu conseguiria ir pro interior, tipo, com 60. Se eu trabalhasse na aposentadoria, eu também eu iria me aposentar com 65 anos. Então, na minha cabeça, eu tava assim, cara, quando eu fizer 60 anos, eu vou ter qualidade de vida e vou pro interior. Só que quando aconteceu a pandemia, que a gente veio pro interior, eu falei, cara, realizei o meu sonho sem precisar ter essa idade. Eu tô aqui morando no interior, trabalhando para empresas muito boas em outros estados, porque aqui na minha região não tem boas empresas para trabalhar com isso. Trabalho remoto para empresas daqui, vivo uma qualidade de vida do interior muito boa, né? Não tem problema com trânsito, tem mais segurança e tem um parque na frente que eu posso fazer exercício quando eu quiser, sendo que eu faço trabalho, casa, academia na mesma calçada. Então, assim, eu realizei praticamente o sonho que eu fui para São Paulo para fazer. Eu fiz isso com 33 anos. Né? Hoje eu tenho 36, mas já faz 3, 4 anos que eu trabalho dessa forma. Então, a área de dados foi um negócio que mudou demais a minha vida. Né? E hoje, graças a Deus, eu tenho conquistado as minhas coisas. Né? Eu tenho 2 cachorrinhos, então a Suri e o Romeu, que agitam o nosso dia aí para não ficar tão monótono assim, né? Tem minha esposa, Sabrina, que mora comigo, que a gente está junto aí já há 8 anos, né? Agora, em novembro, a gente vai fazer o casamento, né, na igreja. E tenho a comunidade DS também para ajudar as pessoas a entrar na área. Então, esse aqui é uma pequena parte da empresa, da comunidade DS, junto com os alunos. A gente tem muitos mais alunos aqui, mas era uma das feiras presenciais que a gente participou, né? Nem todo mundo pôde ir, mas eu quis registrar essa foto aqui. Grande parte dessas pessoas aqui estão todas empregadas em grandes empresas, trabalhando pra caramba e dando resultado aí nas empresas que elas estão, né? Com um pouco da minha ajuda, daquilo que eu acabei reunindo aí de conhecimento e experiência para passar para as pessoas. Então, hoje a minha vida ela é muito confortável, em termos de conforto mesmo. Hoje a minha casa, ela tem essa vista aqui, né? Para a cidade inteira. É uma casa 3, 4, 5 vezes maior do que aquela que eu morava há 10 anos atrás. Porque eu sabia que esse cara aqui, ele seria o responsável para que esse cara tivesse mais tranquilidade. Ou conseguisse morar naquilo que ele sempre sonhou, que é num lugar alto, para poder ter uma vista bacana de um apartamento. Então, eu deixei a área da engenharia justamente por isso. Porque na área de dados eu encontrei uma área em que os meus sonhos pudessem ser realizados antes da aposentadoria. Pudesse ter uma qualidade de vida, bom salário, morar num lugar legal, ter uma qualidade do interior e poder trabalhar em grandes empresas, né, daqui do interior mesmo, sem precisar morar em grandes centros. Então foi esse o motivo que eu saí da área de dados e convido você também a fazer o mesmo se você busca essas coisas para sua vida. Não espere chegar na aposentadoria. Não espere juntar 3, 4 milhões para você ter a sua renda extra e poder fazer o que você quiser da sua vida. Faça o que você quiser da sua vida agora, enquanto você trabalha. Usufrua dela enquanto você é jovem. Não espere 60 anos para você ter a vida que você sempre sonhou. E você consegue isso da mesma forma que eu consegui na área de dados. Se você quiser fazer isso com a gente, é só olhar o link, tá na descrição desse vídeo aqui. Nós temos formações profissionais para você e ajudar você desde o início do seu estudo até você procurar as vagas para a área de dados e encontrar a sua oportunidade nessa área e conseguir viver uma vida assim. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Até mais!